A loucura. Afinal, o que é loucura? Para o filósofo Foucault, a loucura é entendida como aquilo que ao longo do tempo se transforma, se adequa, se desfaz e se reúne, como aquilo que não será compreendido numa visão meramente positiva, mas que precisa do entendimento das práticas sociais. Para Schopenhauer, a loucura é uma forma de liberação da vontade que irá afetar a razão, mas não afetará a intuição. Nietzsche disse: a loucura é rara em indivíduos, mas em grupos, partidos, nações e épocas é a regra. Clarice Lispector diz: refugio-me na loucura porque não me resta o chamado meio termo do estado de coisa comum. Quero ver coisas novas e isso eu só conseguirei se não tiver mais medo da loucura. Para Oscar Wilde, as loucuras são as únicas coisas de que você nunca se arrepende. E para Shakespeare, os amantes e os loucos têm cérebros ardentes, fantasias visionárias que percebem o que a fria razão jamais poderá compreender. E para você, mero mortal, e para mim, e para nós, o que é a loucura? Olá, gente! Meu nome é Cláudia Quinieri e você está no canal Momento Literário. Seja muito bem-vindo. Eu acabei de fazer uma brincadeirinha aqui, um teatrinho, né? Falando sobre a loucura. Fiz algumas citações e já queria pedir desculpa sobre a minha pronúncia de Oscar Wilde, que foi pior do que a que eu fiz agora. Me perdoem, tá, gente? Foi a loucura do momento. Mas eu espero que vocês tenham gostado da introdução. Hoje nós vamos falar de ninguém mais, ninguém menos do que ele, um dos meus escritores preferidos, Machado de Assis. Não poderia ser diferente, esse fenômeno escritor que eu tenho maior orgulho de dizer que é brasileiro. E nós vamos falar do Alienista, que trata da loucura, né? Nós vamos falar sobre loucura. Por isso, eu fiz a introdução. Você já deve conhecer um pouquinho da obra do Machado de Assis, dessa obra especificamente falando de Machado de Assis. Você já deve ter ouvido falar, ou até já tenha lido O Alienista, né? Bem, esse livro foi escrito entre outubro de 1881 e março de 1882. Então, nós estamos falando aí do século XIX, né? Ou seja, o século onde a ciência, o cientificismo estava em alta. O Alienista, para muitos, é considerado um conto, tá, gente? E para outros é considerado uma novela. Na minha sincera opinião, eu considero uma novela, porque conto, geralmente, é uma narrativa curta que se desenrola em torno de um único evento. E aqui, nesse livro, nós temos alguns capítulos e, embora seja bem pequeno, bem curtinho, nós temos vários desdobramentos, né? Eu diria dessa forma. O fato é que O Alienista é um livrinho bem curtinho, de menos de 100 páginas, que você lê assim numa tarde, enfim, de uma forma fácil, e é uma delícia, é muito gostoso de ler, é engraçado, tem todo aquele humor irônico, todo aquele deboche, né, disfarçado, tão típico da escrita de Machado. Bom, então vamos começar aqui falando do título, O Alienista. Do que se trata? O que é o alienista? O alienista nada mais é do que, naquela época, né, o médico que cuidava dos alienados, que seriam os loucos, né? Todos aqueles que tinham distúrbios mentais, que hoje seria psiquiatra. E, gente, esse texto ele vai discutir exatamente essa questão. Ora, o que é exatamente a loucura? E mais do que isso, né? Quem determina
quem é louco, quem não é, quem é normal, quem não é. O parâmetro usado é quem determina isso. E como então você vai separar quem é louco de quem é excêntrico? Será então que a pessoa que se destaca por ser diferente, né? Por agir diferente, por tomar atitudes inesperadas, por não seguir a massa, ou seja, aquela pessoa fora do padrão, fora da regra, que não se encaixa nas situações. Será que essa pessoa já deveria ser considerada louca, internada num hospício, num manicômio? E, gente, olha, durante alguns séculos, as pessoas consideradas aquelas que não se encaixavam, né, nos padrões, por exemplo, as mocinhas que não tinham bons costumes ou que falavam o que pensavam, eram ameaçadas a serem mandadas para conventos, e até o século XIX, essas mesmas mocinhas poderiam ser, sim, internadas em manicômios. Porém, com a chegada do século XIX, com a chegada do cientificismo, com a ciência, né, sendo supervalorizada como forma de explicar o mundo e tudo em sua volta, a partir daí você começa a não ter mais aquela ideia que se tinha antes. Ah, eu acho que esse aqui é louco, ele faz isso. Ah, eu acho que aquele é louco porque faz aquilo. Não, nós começamos a ter um estudo sobre a loucura. E os médicos, né, psiquiatras, os alienistas, que estudavam através de observações, através da ciência, que comprovavam que a pessoa era louca ou não, né, através dos comportamentos e tudo mais, e assim tratava a pessoa nos manicômios, enfim. Então, nós temos aí a loucura agora sendo tratada por médicos em ambientes apropriados para que essa loucura fosse tratada, diagnosticada devidamente. Bem, então, gente, o personagem principal aqui da nossa história é o Dr. Simão Bacamarte, um homem rico, um médico bem-sucedido que estava no exterior, né? Que estava atuando no exterior e resolve voltar para sua cidade, que é a cidade de Itaguaí. Chegando em Itaguaí, né? Ele era casado, porém não tinha filhos. Ele percebe que aqui no Brasil nós não tínhamos um grande nome, né, de estudos psiquiátricos. Então ele se dedica aos estudos para que ele seja esse grande nome. Daí ele descobre que as famílias dessas pessoas loucas, ou melhor, alienadas, trancam essas pessoas dentro das suas casas, né? Resolvem tirar elas do convívio social, trancam essas pessoas em casa. Daí ele tem uma ideia, né? Por que não criar uma instituição onde ele pudesse pegar essas pessoas, né, alienadas, interná-las, e assim ele poderia estudar a fundo essa loucura, né, essa alienação dessas pessoas, e assim pudesse tratá-las devidamente. Foi daí que ele resolve criar a Casa Verde, que é o manicômio da cidade de Itaguaí, e é o primeiro manicômio, não só da cidade de Itaguaí, é o primeiro grande manicômio do Brasil colônia. Isso, o Dr. Bacamarte poderia estudar na prática a loucura desses loucos, né? E poderia também se dedicar a observar o comportamento da sociedade, porque ele começa a ter essa curiosidade, prestar atenção no comportamento daquelas pessoas daquela cidade. É nesse ponto, gente, que essa história começa a ficar muito engraçada, porque os primeiros loucos que serão internados na Casa Verde são aqueles loucos que o senso comum mesmo determina como loucos, né? Que ele vai chamar aqui de loucos furiosos. Porém, à medida em que os estudos do Dr. Bacamarte vão avançando, ele vai percebendo que tem pessoas que também têm alguns detalhes no comportamento que fogem daquilo que seria normal, que não seria loucura, né? E essas pessoas também deveriam ser estudadas. É aí que ele conta a história
de um milionário, né, que tem na cidade, que ele empresta dinheiro para todo mundo. Ele sai emprestando dinheiro e ele não cobra, ele nem quer receber em troca, ele só empresta e se a pessoa pagar, pagou, se a pessoa não pagar, não pagou, ele não está se importando com isso. E todo mundo acha o comportamento desse milionário estranho mesmo, né? E o doutor Bacamarte começa a investigar, ele querer saber o porquê disso e resolve internar este homem lá na Casa Verde para estudar esse comportamento bizarro, né, da pessoa que empresta dinheiro e não pretende nem tê-lo de volta. E com isso, né, uma parenta lá do milionário vai defender o milionário, e aí a coisa piora porque ela vai defender o homem dizendo que é um comportamento da família, que a família não sabe lidar muito bem com dinheiro e que por isso eles emprestam e não pedem de volta, não querem nem saber. E o doutor Bacamarte interna ela também porque ela precisa ser estudada, porque como ela acredita que pessoas milionárias não ligam para o dinheiro e como ela acredita, ela diz que isso é uma maldição da família. E como que ela acredita que isso é uma maldição? Então ela também precisa ser estudada e também vai ser internada na Casa Verde. Daí em diante, gente, todas as pessoas que apresentam um comportamento inadequado, né, vão ser internadas na Casa Verde. E quem determina se essa pessoa tem um comportamento inadequado ou não? O doutor Bacamarte, porque ele é o homem da ciência. Isso me fez até lembrar, né, um episódio que nós passamos há pouco tempo, né, agora pós-pandemia, que, enfim, quem não pensasse de uma certa forma era considerado louco, quem não considerasse o que a ciência estava dizendo e ditando naquele momento era louco. Nesse caso também seria internado na Casa Verde, mas é só uma brincadeira, só um comentário. Eu nem vou entrar muito nesse assunto não, já parou por aqui. Ficou bem claro para você, né? Se você não se encaixasse nos padrões deste homem, deste doutor Bacamarte, você seria um forte candidato a ser internado na Casa Verde. Só, gente, que chega uma hora que 4/5 da população de Itaguaí está internada na Casa Verde. E a população começa a se revoltar contra aquilo, porque todo mundo começa a ficar realmente com medo de ser internado, com medo de fazer alguma coisa que seja considerada loucura e que vá parar na Casa Verde. E tem um barbeiro que tem aspirações políticas e esse barbeiro começa a ser o cabeça dessa revolução que vai acontecer, que eu vou parar por aqui. O nome da revolução até vai se chamar Revolução das Canjicas. Mas eu vou parar por aqui, porque eu não quero dar spoiler. Mas você já percebeu o quanto esse livro é delicioso, o quanto é gostoso, leve, engraçado e uma crítica acirrada, né? Como não podia deixar de ser, Machado de Assis aí, colocando lá, alfinetando lá. É muito bom, é muito gostoso ler esse livro, maravilhoso, eu super indico, ok, gente? Então, por hoje é só. Eu peço que você comente, que você curta, que você compartilhe, que você dê seu like, que você troque comigo. Fala pra mim, pra você, o que é loucura? Você se acha louco? Ou você se acha normal? O que você acha que é loucura? O que define pra você a loucura? Vamos trocar uma ideia? Vamos colocar aqui nos comentários? E é isso, gente. Um grande beijo para todos e até mais!